Um novo golpe tem sido aplicado em aposentados e pensionistas. Os estelionatários usam para isso o nome de advogados que representam as vítimas. Juliana Bento traz mais detalhes sobre este crime. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, André. A vida de advogado não é fácil, né? Pois é. Juliana, explica melhor para a gente como é que funciona esse golpe. Pois é uma situação muito séria, porque está prejudicando não só os advogados, como todo mundo que tem processo previdenciário, principalmente. O que esses estelionatários estão fazendo agora? Eles entram lá na lista da Justiça Federal, porque os processos são públicos, né? Então, eles pegam, através do número do AB do advogado, toda a listagem de processos que esse advogado tem. E aí, o que eles fazem? Eles formulam as informações como se fosse o próprio advogado contactando o seu cliente e pedindo depósito, falando que o Banco Central presta para ser liberado um valor que o Banco Central propõe, que ou é de imposto de renda ou de benefício previdenciário, principalmente de benefício previdenciário. Eles colocam assim, para sua aposentadoria ser concretizada, você tem que pagar um valor. Para liberar o seu precatório, você tem que depositar um valor, se passando, assinando como o próprio advogado. E o problema, porque esses dados são públicos, então ele entra no processo na justiça, pega ali os dados, o nome da pessoa, através de sites de consulta de dados, consegue os dados dos telefones dessas pessoas e manda uma mensagem do WhatsApp como se fosse o advogado. E se a parte não entrar imediatamente em contato com o advogado e verificar se aquela mensagem foi feita pelo advogado, acaba depositando valores para os estelionatários. Prejuízo para alguns advogados já passa de R$100 mil. É um golpe muito, muito sério. E só para a gente deixar claro que os dados disponíveis pela Justiça, eles são públicos, mas não são os dados pessoais da pessoa, né? O que acontece, André? No site da Justiça, quando você peticiona para um juiz, peticiona para um processo, você tem que qualificar quem está entrando com o processo. Então, no processo judicial, a petição fica disponível. Então, tem o nome completo da pessoa e na petição tem os dados pessoais. A petição até ela fica trancada, ela não tem acesso, mas o nome completo daquela pessoa está lá naquele site. Tem um site um site que é público hoje, que se você colocar lá nesse site, por exemplo, o nome do André todo, completo, aparece ali a vida do André inteira. Então, como aparece o nome completo, aí os estelionatários de posse desse nome completo ou do próprio CPF da parte, ele, através do site de consulta de dados, ele consegue ter os telefones dessas pessoas para poder enviar as mensagens fraudulentas. Então, o importante para os segurados do INSS, principalmente, que estão aguardando o precatório, que estão aguardando o RPV, gente, não tem que depositar nada para ser liberado o RPV, não tem que pagar valor nenhum para que o precatório seja pago. Na dúvida, recebeu a mensagem do escritório do seu advogado, entre em contato com o seu advogado e verifica se essa mensagem foi feita por ele, porque muitas mensagens estão sendo enviadas por estelionatários para tentar usurpar o valor das pessoas, usando dessa situação das pessoas estarem aguardando o precatório. Olha que absurdo, gente. O povo não tem paz, não, né? E como os dados são públicos, então qualquer pessoa que tem uma ação em tramitação está exposta a esse golpe. Está, infelizmente, do Brasil inteiro, né? E a gente verificou, infelizmente, esse golpe ele está sendo recorrente, as pessoas têm acesso aos dados dos outros e não tem como a justiça bloquear isso, porque o processo ele tem que ser público, não tem como ela trancar, até porque também existem esses sites, são sites comuns, né? Que tem à disposição de qualquer um, que você coloca o nome e você sabe se a pessoa tem processo judicial. Então, um caminho que eles encontraram mais fácil de cercar essas pessoas é através de um advogado, a OAB do advogado sai ali a listagem dos processos, ele acessa o processo e ali ele tem o nome da parte. E aí ele consegue, através de outros programas, conseguir os dados dessas pessoas para enviar essas mensagens fraudulentas. Uma situação muito séria, e você que tem processo, que está em curso, toma cuidado, não deposita nada sem consultar devidamente o seu advogado. E pessoas que movem a ação previdenciária geralmente são pessoas com mais idade que se tornam presas mais fáceis, né, para esses estelionatários, por se tratar de algo tecnológico. Para as pessoas se prevenirem, Juliana, como que elas devem agir em caso de receber uma ligação, de receber uma mensagem falando que tem que pagar alguma taxa para que o processo dela ande na justiça? Não deposite nada, absolutamente não deposite nenhum valor, porque isso é absolutamente irregular.
Procure seu advogado, ligue para ele e, mais ainda, tente ir lá pessoalmente, porque hoje em dia, com a questão da inteligência artificial, a voz do advogado pode ser falseada, a própria imagem do advogado pode ser falseada. Vá lá, vá pessoalmente e não deposite qualquer valor. Não seja vítima, não se exponha. Hoje a gente, infelizmente, tem uma gama de bandidos, né, de malfeitores que estão aí para tentar ganhar a vida de uma forma extremamente fácil e desonesta, que é usurpando quem mais precisa, né? Quem está com processo na justiça precisa daquele dinheiro, e mesmo que não precise, não é certo, né? As pessoas, a gente não deve se expor a esses estelionatários. Procure o seu advogado, procure se informar, não deposite nada, tá certo? Tá certo, Juliana. Muito obrigado pelos esclarecimentos e uma ótima tarde para você. Boa Páscoa, boa tarde para você também. Tudo de bom.